Boas dicas no quadro Meu Amigo Pet, que está de volta na próxima quinta-feira. E falando em dicas, a gente vai trazer uma dica muito especial para você que está em casa agora. Afinal, quem não gosta de ter ali uma hortinha, né, um tempero fresco e ter uma ocupação também, porque é quase que uma terapia você cuidar das plantinhas em casa. E por isso a gente está recebendo hoje a Jéssica Teodoro do Viveiro Amazônia, com muito prazer aqui no nosso Câmera Mais. Tudo bem, Jéssica? Oi, Renata, tudo ótimo. E o legal é, como eu falei, né, a gente percebe que muita gente hoje está começando a plantar, ter um vasinho, um canteiro em casa, justamente ali para desopilar, para ter ali esse cuidado como uma terapia, né? Ainda mais agora, né, em tempo de pandemia, o pessoal ficou mais em casa, então eles têm procurado fazer alguma coisa legal para entreter as crianças, né, até mesmo para tirar o tédio, né, que não está podendo fazer outras coisas. E aí, mais uma vez, a gente trouxe aqui algumas mudinhas. E daí eu vou montar para vocês uma hortinha e vou mostrar também, vou apresentar algumas que podem ficar juntas e outras não. Hoje eu trouxe aqui o alecrim e o tomilho, que eu vou mostrar para vocês que essas duas aqui são plantas que podem ser plantadas juntas, né? Essas duas hortaliças. Juntamente também com o manjericão e o orégano, são mudas que podem ficar juntas. Olha, já pensou ter o orégano fresquinho em casa, manjericão? Bom, né? Bem bacana. E o legal é que pode plantar tudo na mesma jardineira. Já tem outras hortaliças que não podem ser plantadas juntas. Tem hortaliças que não podem ser plantadas juntas? Que não podem. Um exemplo delas é a pimenta, o hortelã, a menta, são hortaliças que não podem. A salsinha, a cebolinha, que o pessoal gosta muito do conjunto dos dois, né? Não podem ser plantadas juntas. Tem que ter sempre um vasinho separado, porque elas competem por nutrientes. Então tem que ser sempre separada. Uma jardineira desse tamanho é o suficiente para ter uma hortinha em casa? É, sim. Uma hortinha básica? Uma hortinha básica. Quanto custa mais ou menos uma jardineira como essa? Só a jardineira é R$7, né? Bem baratinha, né? Assim, não passa de R$30 não, porque as hortaliças são baratinhas, então dá pra... Mas é legal a gente montar em casa, né? Fazer bonitinho. Então eu vou ensinar vocês aqui, a gente já mostrou uma vez, a gente vai... É sempre bom, né? Refrescar. Sim. No fundo do vaso é sempre bom ter argila, que é para fazer a drenagem do solo, né? Para não entupir o substrato que a gente coloca aqui para Ela vem vendida assim em bolinhas. Isso, um pacotinho desse aqui, que é mais ou menos no tamanho desse, sai a R$5, tá? Então você pega, coloca a argila no fundo do vaso para poder fazer a drenagem. Aí você tira o material do saquinho, tá? Tem muita gente que acha que pode plantar com saquinho, mas não pode, tá, gente? Tem que tirar do saquinho. Sempre tirar, sempre tirar, sempre tirar. Até a decomposição dele é bem demorada. Né? Não tem, ainda mais hortaliça, né, que é muito sensível, né? O ideal é sempre você tirar um pouquinho desse torrão aqui, porque esse material é muito argiloso. Então tira um pouco, deixa esse material um pouco mais exposto, a raiz dela um pouco mais exposta. Vai montando a jardineira, né? Vou tirar aqui pra vocês rapidinho. Aí vou colocando no fundo do vaso. As mudinhas saem por quanto, mais ou menos? R$6. R$6, bem baratinha também. Bem baratinho. Qualquer uma delas, todas são R$6. Pode colocar direto assim, porque como ela já tem um pouco de terra, então não tem problema forrar aqui. Até porque eu vou colocar mais substrato, então a gente vai compondo elas, tá? Certo. Ó, fazer uma sujeirinha aqui, né, mas faz parte. Faz parte. Tirou do saquinho, agora a gente vai colocar... o substrato. O ideal sempre é a gente usar substrato, mas pode misturar com terra preta. Substrato é a famosa terra preta? É a terra preta, só que esse material aqui ele é mais poroso do que a terra preta. A terra preta ela é mais compacta, ela segura mais, então o ideal é a gente colocar mais o substrato mesmo. Preenche todo o espaço, tá, gente? Deixa bem preenchido mesmo, ó. Uma terrinha bem bonita. O negócio né? é colocar a mão na massa mesmo, né? É, mão na massa. Dá um prazer fazer isso. Vai pegando gosto, né? Juraci Júnior começou com umas plantinhas, hoje a casa ele mora com as plantas, né? Não são as plantas que moram com ele. É o sócio da loja. Praticamente tem um viveiro 2. Minha mãe também. Lá em casa a gente tem... Eu estava até comentando com a Regiane Rodrigues, com o pessoal do Viveiro Amazônia, que minha mãe está competindo com o viveiro, porque ela também está com vários tipos de plantas diferentes em casa. O pessoal que gosta de planta começa com uma. Vai virando um vício. Vai virando um vício. Toda semana passa lá para comprar, só mais uma mudinha. A hortinha também, dá para você ir aumentando, né? Ir crescendo, né? Sim, dá para ir crescendo. Existem vários tipos de vasos, né? Como a gente mostrou, tem jardineira, tem um pote assim menorzinho. Dá para você fazer jardineira de madeira, que fica legal também. O legal da madeira... Suspensa nos pallets, né? Suspensa no pallet. O legal desse material é que ele segura mais a umidade, né? A gente sabe que o plástico ele esquenta um pouco, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí, gente, eu vou apresentar para vocês o material que eu vou colocar aqui desse lado.
Lá na loja a gente está com um material novo agora, que é o hidrogel. Esse material aqui, ó. Ele é um pozinho, ele é um polímero, né, que misturado com água ele vira um gelzinho. E aí como que ele funciona? A gente está apresentando nas redes sociais há uma semana e aí hoje eu vim mostrar aqui para vocês como é que funciona. Você começa o plantio, né, você começa a fazer o plantio da muda. Quando chegar na metade dele, que é esse espaço que está aqui, você vai colocar um pouquinho dele misturado. Só pode jogar por cima mesmo. Tá vendo que parece um gelzinho, uma gelatina? Pronto, você coloca em volta da planta toda, tá? O ideal é sempre usar, olha, bem gelatinoso mesmo, o ideal é sempre usar no início, na metade do plantio. Qual que é a vantagem desse produto? Mantém o solo sempre úmido, ele não deixa com que a planta perca os nutrientes fácil, porque toda vez que você rega, a planta perde um pouquinho de nutriente, né? E para esse clima extremamente quente, você pode colocar esse hidrogel aqui, que é o nome do material, e deixar por um tempo. Essa pimenta aqui, ó, a gente colocou hidrogel nela quinta-feira passada e até hoje a gente não regou ela. Então, para quem tem... Legal para quem viaja bastante, pra né, quem ao trabalho. Viaja, até o dia a dia, para quem está muito corrido esses dias e está muito quente esses dias, então o hidrogel é uma ótima opção. Você vê, a gente colocou quinta-feira passada, quem tem pimenta em casa sabe que tem que regar 2 vezes ao dia. Então ele vai é como se ele fosse reter um pouquinho do líquido ali para manter a plantinha viva na questão de você aguar ou não. Olha aqui, ó. Ó, quer colocar o dedo aí? Pode colocar. Parece uma gelatina, né? É uma gelatina. Tipo, triturada. Exatamente. Ele mantém o solo bem úmido e dura por muito tempo. E é bem fácil. Você pega uma colherzinha dessa daqui, uma colher de sopa rasa, e aí você coloca em 1 litro de água. Mistura, espera um pouquinho. E aí você precisa colocar só um pouquinho dentro do vaso, só um pouquinho em volta de toda a planta, né? E aí, é sempre em volta das plantinhas? Em volta de todas elas. O ideal é sempre você colocar, antes de colocar a última camada de terra, no meio. Entre a primeira e a última camada você coloca. Bastante curioso. E está disponível lá no Viveiro Amazônia? Está disponível lá no Viveiro Amazônia. A gente tem tanto o sachê, né, que é pouquinho, e a quantidade maior. Vocês estão funcionando normalmente nesse período, Jéssica? Normal, das 8 às 18. A gente não fecha para o horário de almoço. E a gente está com uma novidade agora, no mês de setembro, a gente vai ficar no sábado até as 4 horas da tarde. Então, para quem trabalha, né, a semana toda e no final de semana, sábado até meio-dia, né, que é o horário comercial normalmente, a gente está ficando aí até as 14, até as 16 para poder atender esse público. Vocês trabalham com entregas também? Também, nós atendemos com entregas. Hoje a gente está entregando assim, a partir de R$100 a gente não cobra a taxa de entrega, tá? Olha, os telefones do Viveiro Amazônia, então, para você que quiser montar uma hortinha como essa, aí na sua tela, tá? É bastante interessante para você ocupar a mente, para você ter uma atividade e que não vai exigir de você grandes esforços, né? Até mesmo pela tecnologia dos produtos que existem hoje para você manter a sua planta. Muito curioso esse gelzinho também para você manter a planta mais hidratada por mais tempo, né? É como se ela estivesse ali retendo a água por mais tempo. Bastante curioso mesmo, porque ainda mais neste período de seca que estamos aqui, seco. né? Em Rondônia, devido às queimadas e também ao período climático, né? É sempre muito quente. É uma ótima dica. E as redes sociais do Viveiro Amazônia, vocês dão dicas lá também? Também, no Instagram, a gente está sempre lá postando, inclusive da pimenta. Para quem acompanhou, né, quinta-feira passada a Regiane postou, falando sobre o início do plantio com hidrogel, e daí hoje a gente veio aqui para apresentar como é que ela estava. Mas toda semana todo dia, né, basicamente a gente mostra as novidades, promoção, tudo que está acontecendo, pode acompanhar lá no Instagram, que é viveiro.amazônia. Regiane Rodrigues é outra que hoje mora com as plantas, não são as plantas que moram com ela. Começou com um pouquinho, foi tomando espaço na casa, deixa o ambiente mais agradável, né? Parece que o ar fica um pouco mais puro. A gente já falou sobre isso no Viver Bem, sobre a questão de você decorar a casa também com as plantas para dar um ar mais agradável. Obrigada mais uma vez, viu, Jéssica? Nada, imagina, eu que agradeço. Então, os telefones na sua tela aí mais uma vez do Viveiro Amazônia, para você que quiser montar a sua horta em casa, começar com uma hortinha simples. Eu tenho certeza que daqui a pouco tem um hortão aparecendo aí no SIC Rural, né, Luana? Com certeza. Eu, inclusive, tenho também na minha casa, tudo do viveiro, adoro. Realmente é um passatempo muito legal, inclusive com as crianças. A Valentina adora molhar as plantinhas, ela gosta muito. Inclusive, quando ela quer sair de casa, quando ela fica chorando que a gente sai, a gente fala, vamos aguar as plantinhas, ela vai toda feliz. Então, é um passatempo, inclusive, para a criançada.